Você já parou para pensar que existe uma força invisível, eterna, que te amou antes mesmo de você nascer? Talvez hoje você esteja perdido, com dúvidas, dores, incertezas, procurando um propósito, uma direção. Mas e se eu te dissesse que essa resposta sempre esteve diante de você, que há um plano, um código, que une o que é espiritual com o que é mental e que pode transformar sua vida por completo? A Bíblia revela esse código em uma frase simples, mas absolutamente poderosa, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. João 3,16. Esse não é apenas um versículo bonito, é uma fórmula espiritual, uma chave que, se compreendida de verdade, pode mudar sua história. E sabe o que é mais impressionante? Napoleon Hill, o autor de Pense e Enriqueça, dizia que tudo o que a mente do homem pode conceber e acreditar, ela pode alcançar. Mas o verdadeiro poder só se manifesta quando a fé é colocada em ação. João 3,16 fala exatamente disso. Fala sobre um amor que moveu o céu, uma decisão que mudou o destino da humanidade, e um convite pessoal que exige fé, entrega e direção. Então fica comigo até o final, porque hoje nós vamos mergulhar nesse versículo, e eu vou te mostrar por que ele é o maior ato de amor da história, e como essa verdade pode ativar a força mais poderosa que você tem, a fé que transforma realidades. Vamos respirar fundo juntos agora, porque o que eu vou te contar pode mexer com tudo o que você acredita sobre amor, fé, propósito e sobre você mesmo. Porque Deus amou o mundo de tal maneira. Pare, reflita. De tal maneira. Você consegue imaginar o que isso significa? Deus amou tanto, com tamanha intensidade, com tamanha profundidade, que não mediu consequências. Ele não nos deu conselhos, não nos enviou um manual. Ele deu uma pessoa, deu o seu Filho. Não foi uma doação qualquer, foi um sacrifício. E não foi por quem merecia, foi por todos nós, mesmo falhos, mesmo sujos, mesmo quebrados. Deus não esperou você se tornar bom o suficiente. Ele não colocou condições, Ele amou primeiro. E sabe o que isso tem a ver com você agora? Tudo. Porque esse versículo não é apenas um registro bíblico, é um convite eterno. Agora pense comigo. Napoleon Hill dizia que o sucesso não vem para quem espera, mas para quem age com um propósito definido e fé inabalável. O que Deus fez foi exatamente isso. Ele tinha um propósito e agiu com fé. Sim, fé, porque entregar o Filho por criaturas que poderiam rejeitá-lo exige um nível de confiança que só um pai perfeito pode ter. E o propósito dele: salvar você. Salvar não só da condenação eterna, como muitos imaginam, mas salvar você da confusão mental, da falta de identidade, do vazio existencial que tantos hoje carregam no peito. Você pode até tentar preencher esse vazio com dinheiro, com fama, com conquistas, mas nada disso vai funcionar se o seu espírito continuar faminto. O que Jesus trouxe foi mais do que uma religião. Ele trouxe vida, sentido, alinhamento, reconexão. Para que todo aquele que nele crê, olha isso, não é sobre fazer parte de um grupo seleto, não é sobre merecimento, é sobre fé. E Napoleon Hill não cansava de repetir: a fé é o único antídoto conhecido contra o fracasso. A fé é o que transforma ideias em realizações. É a ponte entre o invisível e o tangível. É o que te permite continuar, mesmo quando tudo parece contrário. Mas fé em quem? No Filho. Não pereça, mas tenha a vida eterna. Você entende o que isso significa? Não é apenas viver para sempre, é viver com propósito, com paz, com identidade. É acordar todos os dias sabendo quem você é e por que você está aqui. Jesus não morreu só para te livrar da morte. Ele morreu para te dar vida real, aqui e agora.
Quantas pessoas você conhece que estão vivas, mas não estão vivendo? Andam, mas sem direção, trabalham, mas sem paixão, ganham dinheiro, mas não têm paz, têm tudo, e ao mesmo tempo sentem que não têm nada. Sabe por quê? Porque falta o essencial, falta a reconexão com o Criador, falta o entendimento de que você foi criado com um propósito, falta a consciência de que existe um plano e que esse plano não está perdido, mas para isso você precisa crer, não com uma fé superficial, mas com uma fé viva que transforma comportamento, que guia decisões, que ativa o seu verdadeiro potencial. Napoleon Hill dizia que a fé verdadeira elimina o medo, e é exatamente isso que João 3,16 revela. Deus te amou tanto que tirou de você o peso de ter que ser perfeito. Ele já sabia que você ia errar, já sabia que você ia falhar, já sabia que você teria dúvidas, mas mesmo assim, Ele te escolheu. E agora, Ele te convida a crer, a viver de verdade, a despertar o poder que já existe dentro de você, mas que só pode ser ativado quando você se conecta à fonte. E isso, meu irmão, minha irmã, não é religião, é relacionamento, é escolha, é fé que age, é fé que anda. Você está ouvindo isso agora porque algo dentro de você ainda acredita que pode ir além. E acredite, pode mesmo, mas só se você der o passo. Jesus já foi até a cruz. A única coisa que falta agora é você dizer: eu creio. Jesus já foi até a cruz. A única coisa que falta agora é você dizer: eu creio. Mas há algo que você precisa entender com urgência. Esse amor que entregou Jesus não é genérico. Ele tem nome, ele tem rosto. E o nome é o seu. Sim, você. Não importa o que você já fez. Não importa quantas vezes você caiu. O amor que te escolheu não depende do seu histórico. Ele depende de uma decisão, a sua. É por isso que o versículo diz: para que todo aquele que nele crê, não é sobre ser forte, é sobre acreditar. Porque quando você crê, você muda a sua frequência. Você deixa de operar no medo e começa a andar na confiança. Você para de tentar controlar tudo e começa a caminhar com propósito. Napoleon Hill ensinava que o medo é o maior inimigo do sucesso e que as pessoas fracassam não por falta de talento, mas por falta de fé em si mesmas e no propósito que carregam. Agora reflita: se Deus entregou o próprio Filho por você, por que você ainda duvida do seu valor? O problema é que o mundo tenta colocar rótulos em você o tempo inteiro. Você não é bom o bastante. Você já errou demais. Você perdeu tempo. Você não tem mais idade para isso. Mas o céu te chama pelo nome e diz: você ainda é meu plano. O amor de Deus é uma ponte, e Jesus é o caminho por onde você atravessa para sair da escuridão da dúvida e chegar à luz da verdade. Agora ouça com atenção. O mesmo Napoleon Hill, que falou de sucesso e riqueza, também afirmou: o homem que realmente sabe o que quer da vida e está disposto a pagar o preço, já venceu. Jesus pagou o preço, mas agora é você quem decide se vai viver como alguém que foi comprado por amor, ou se vai continuar tentando sozinho, sem direção, sem propósito, se desgastando em ciclos sem fim. Sabe aquele vazio que aparece quando você deita à noite? Aquela angústia silenciosa que ninguém vê? Aquela sensação de que falta alguma coisa, mesmo quando tudo parece estar indo bem? Isso não é fraqueza. Isso é a alma pedindo para voltar para casa. Você foi criado para mais. Mais do que só pagar contas. Mais do que só sobreviver. Mais do que seguir a rotina como se fosse um robô sem alma. Você foi criado com um propósito eterno. E esse propósito começa quando você crê. Mas não basta apenas acreditar com a boca. É preciso viver como alguém que crê de verdade. É preciso alinhar mente, coração e atitudes. Napoleon Hill
Dizia que a fé deve ser emocionalizada, ou seja, sentida no íntimo, vivida com intensidade, e o versículo bíblico confirma isso. Não é uma fé automática, superficial, é uma fé que leva à transformação. Você precisa dizer com todo o seu ser: eu creio, eu recebo esse amor, eu aceito esse sacrifício. E a partir disso, você começa a operar em outra dimensão. Você começa a entender que cada desafio da sua vida não veio para te destruir, mas para te preparar. Você começa a perceber que até os momentos mais escuros foram, na verdade, convites para a luz. Você entende que até a dor foi ferramenta nas mãos de um Deus que te ama tanto, que nunca desistiu de você. João 3,16 é mais do que uma promessa. É uma estratégia espiritual. É a base de tudo o que você precisa saber para recomeçar, para se levantar, para alinhar sua vida, para destravar aquilo que está preso dentro de você há anos. E talvez esse seja o seu momento de abrir os olhos, de levantar a cabeça, de parar de fugir e voltar para o lugar onde tudo começa, o amor de Deus revelado em Cristo. Você não está ouvindo isso por acaso. Alguém orou por você, alguém acreditou por você, e agora é a sua vez de crer. Agora que você ouviu tudo isso, me responda com sinceridade. O que está impedindo você de crer de verdade? Porque o amor já foi revelado, a cruz já foi levantada, o preço já foi pago. A única coisa que Deus espera é sua resposta. Não precisa de religião, não precisa de um ritual complicado, basta um coração sincero, basta uma decisão real. Você pode dizer agora, aí onde está: Senhor, eu creio, eu recebo o teu amor, eu reconheço o que Jesus fez por mim e eu quero viver essa vida eterna aqui e agora. Sim, vida eterna não é só no céu, é uma vida com sentido, com presença, com paz. É uma vida onde o medo não comanda mais, onde a culpa não dita mais as regras, onde você entende quem você é e quem está com você. Como Napoleon Hill dizia, o pensamento positivo, quando combinado com fé, é capaz de mover montanhas. Mas eu te digo mais, a fé no Filho de Deus é capaz de mover até o inferno e transformar sua história para sempre. Então, agora é com você. A decisão está nas suas mãos. Se essa mensagem falou com você, se algo despertou aí dentro, então não guarda isso só para você. Curta esse vídeo, escreva nos comentários, eu creio, e compartilha com 3 pessoas que precisam ouvir essa verdade. E claro, se inscreva no canal. Aqui a gente fala sobre fé, propósito, vida com sentido e como a palavra pode transformar o seu mundo de dentro para fora. Porque você não foi criado para apenas existir, você foi chamado para viver com propósito. E esse propósito começa agora. Até o próximo vídeo. Fique firme, fique em fé. E nunca se esqueça, você é amado, muito mais do que imagina.